2 Pedro, capítulo 3, verso 8 e 9. Diz assim: Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrepender-se. Todos venham a se arrepender-se. Glória a Deus. Pedro, quando dá essa palavra profética, dizendo que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O que Pedro estava querendo que o povo entendesse com essa palavra profetizada? Olha, Deus é o Pai da eternidade. Deus é o Senhor do tempo, das épocas, das estações, dos dias, dos meses, dos anos. Deus é controlador de todas as coisas. Ele é o eterno. O que significa ser eterno? Nunca houve um tempo em que Deus não existisse, e nunca haverá um tempo em que Deus não vai existir. Eterno é aquele que não tem princípio e nunca terá fim. Deus é eterno. Ele é o Pai da eternidade. Ou seja, a eternidade é proveniente do próprio Deus. E quando Pedro diz, olha, um dia para Deus é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. Cronologicamente na Terra, a gente conta épocas, estações, meses, anos, naturalmente. Mas quando a Bíblia fala de tempo de Deus, dia de Deus, momento de Deus, hora de Deus, a Bíblia está falando de algo que transcende esse natural. A Bíblia está te falando que é algo espiritual. Nós precisamos que esse dia de hoje chegue às suas 24 horas para que se inicie um novo dia. Se alguma coisa você só poderá fazer amanhã. Deus, Ele faz agora o que Ele deseja agora, no dia chamado hoje. As coisas esperam por Deus. Guarda isso. As coisas esperam por Deus. Deus não espera pelas coisas. Esconde essa palavra no teu espírito. Deus antecipa os tempos aqui na terra por causa da oração do justo. Coisas que naturalmente te aconteceria daqui a 10 anos, Deus faz com que ela venha acontecer hoje, aqui, agora, nesse momento. Amém. Ele é Senhor do tempo, Ele é Senhor de todas as coisas. Glória a Deus. Isaías profetiza, diz que o globo da terra está na palma da mão dele. Ele lança as ilhas como coisas pequeníssimas, e as nações são como gotas de água dentro de um balde. Esse Deus controlador, esse Deus dominador, esse Deus que é Senhor, Ele não precisa dos recursos que tem em nós, naturalmente falando, para trazer à existência as coisas que Ele deseja que chegue à nossa vida. Existe uma essência dentro do homem que conhece a Deus, da mulher que conhece a Deus e que anda com Deus. Essa essência se chama vida de oração. Quando a pessoa tem uma vida de oração, e Paulo entendeu muito bem isso, ele disse lá em 1 Tessalonicenses 5,17, olha, orar sem cessar. Aí vem Jesus antes, lá em Mateus 6, versículo 6, e tu quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai que te vem em oculto, te responderá em oculto. E Jesus vem mostrando o valor e o peso e a glória que tem quando a pessoa separa para Deus aquele momento e aquele tempo de oração. Quando há um desejo do ser humano em ter um particular com Deus, Criador dos céus e da terra. Aí, meu irmão, Deus faz abrir porta onde não existe porta. Ele chama as coisas que não existem como que já existisse. Ele chama coisas que seriam para tempos futuros, para se revelar em tempos presentes na tua vida.
Enquanto muitos estão lutando para alcançar uma coisa futuramente lá na frente, se é que vão alcançar, pelo poder da oração, o agradar ao Senhor, como diz o salmista no Salmo 37, verso 5, né? O agradar a Deus, o entregar o teu coração na presença de Deus, Deus acelera as coisas lá da frente para se apresentar na tua frente hoje. Isso é o poder de Deus em ação. Foi isso que Pedro estava entendendo. Amados, um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Quando Deus falou para Moisés, diga ao povo, para quê? Que se santifiquem hoje, porque amanhã, o que é amanhã? O Senhor fará maravilha no meio de vós. O que o Espírito de Deus está mostrando? Peraí, eu estava andando de uma maneira desregrada até a data de hoje, mas Deus falou para mim me santificar hoje, que amanhã Ele vai fazer maravilha. Minha irmã, meu irmão, o tempo de Deus se chama já. Esconde isso no teu espírito. O tempo de Deus se chama já. Se as coisas estão demorando ou não chegaram, é porque falta arrumação na tua vida para receber a visita das promessas de Deus. O tempo de Deus se chama já. Cornélio estava tão preparado, Atos capítulo 10, para receber a palavra de Deus, tão ardente em receber, que Deus mandou um anjo lá na casa de Cornélio para dizer para ele mandar chamar Simão Pedro, que estava na casa de Simão o curtidor, às margens do rio. Vai lá, manda chamar ele. Os soldados foram, chamaram, passaram aquela noite com Pedro, pela manhã foram para a casa de Cornélio. Sabe quanto isso que Cornélio estava fazendo? Estava dormindo não, estava chamando a vizinhança, chamando os amigos, estava reunindo gente na casa dele. Fica aqui, porque vai acontecer coisas maravilhosas. Vem um homem de Deus aí que vai abrir a boca e vai falar das grandezas de Deus. E olha a coisa maravilhosa que aconteceu. Quando Pedro começou a abrir a boca e pregar, logo Pedro, que entendia que o evangelho era para ser pregado por judeus, quando ele abriu a boca para pregar, o Espírito Santo começou a batizar no meio da casa de Cornélio, entre os parentes, entre os amigos que estavam ali. Aí, olha, como é que eu vou negar o batismo nas águas para esses que estão cheios do Espírito Santo? Quando você deseja a palavra, Deus deseja que os tempos se abreveiem na tua vida para você alcançar a vitória. Amém. Tem gente que fala assim, depois de 15 anos eu fui liberto de uma coisa na igreja. Oraram por mim, depois de 15 anos Deus me libertou. Te libertou de quê? De um vício. Poxa, eu entrei na igreja, no mês seguinte eu já estava sendo liberto e glorificando o nome do Senhor. A maneira como você valoriza a palavra é a maneira como Deus vai valorizar as coisas dele na tua vida. Amém. É como Deus vai te desejar. O desejo de Deus para mim está de acordo com o desejo que eu tenho pelas coisas dele. Quando eu desejo as coisas do Senhor, o Senhor deseja a mim as minhas coisas. E deseja pôr as coisas dele na minha vida. Quando? Já. Fala para a pessoa que está perto de você. O tempo de Deus se chama já. Fala aí para a pessoa que está do teu lado. O tempo de Deus se chama já. Já. A qualquer momento Deus fala, me separa Saulo e Barnabé, separa, vem para cá, vamos orar. Deus é que está separando, então é Deus que está te ungindo, porque um homem não pode ungir outro homem. A unção é do Espírito Santo de Deus. Um homem não pode dizer para um homem, outro homem, nem para uma outra mulher o que ele ou ela vai ser a partir daquele momento no reino de Deus. Quem diz é o próprio Deus, quem unge é o próprio Deus, quem separa o próprio Deus. Quando? A qualquer momento, no tempo chamado já. Está preparado? Ainda não? Então vai caminhando. Ainda não? Vai caminhando. Ainda não? Vai caminhando. Está preparado? Já? Então é já, é agora. Me separa ele, me separa ela. A obra é esse, o ministério é esse, o dom está descendo, é aquele, é a unção, o Espírito de Deus. Cornélio já estava preparado com a casa dele. Estava preparado. Estava tão ardente o desejo que Deus falou para o anjo, vai lá e manda ele chamar Pedro. Pedro vai pregar para eles. Imagina como os anjos queriam ter essa glória, esse privilégio, essa honra, essa maravilha de pregar e anunciar as palavras do Senhor. Não, vai lá chamar Pedro. Pedro vai pregar para ele.
Quando Pedro chegou, você imagina a unção que já devia estar naquele lugar. Porque quem deseja a palavra é desejado por Deus. Quem ama as coisas do Senhor tem as suas coisas amadas e guardadas e zeladas pelo próprio Deus. Amém. É por isso que o Espírito Santo é um muro intransponível em nós. É por isso que debaixo das asas do Altíssimo, Salmo 91, é a nossa habitação, é o nosso abrigo. É por isso que para alguém tocar em nós, vai ter que passar primeiro pelo nosso Deus. O Senhor diz que nós somos a menina dos olhos dele. Se alguém mexer com o ungido dele, Deus faz fogo e extermina a pessoa na mesma hora. Pode baixar a sepultura a qualquer momento. Por quê? Porque você está desejando as coisas de Deus. Está desejando Deus? Deus está te desejando. Está desejando muito as coisas de Deus? Deus está te desejando muito. Mas tu está desejando muito mais do que muito além do que poderia alguém estar desejando? Te prepara que a qualquer momento Deus te arrebata e te leva. Enoque andou com Deus, agradou a Deus, Deus o tomou para si. Elias andou com Deus, agradou a Deus, passou a carruagem de fogo, Deus tomou ele para si. Moisés andou com Deus, agradou a Deus, mesmo tendo cometido aquele vacilo, Deus levou em conta a vida dele em santificação, e ali ele deve ter se arrependido, porque sem esse arrependimento ninguém chega à glória. Deus tomou ele para si e foi arrebatado. Os três, Elias e Moisés, melhor dizendo, os dois, Elias e Moisés, aparecem no monte da transfiguração. Enoque não aparece. É Elias e Moisés juntamente com Jesus. Olha que glória maravilhosa. Então tem gente que diz assim: eu vou me consertar, eu vou me aprumar, eu vou endireitar a minha vida, eu vou largar aquilo, eu estou caminhando. Já, meu irmão, minha irmã, já, o tempo está acabando. A hora é essa, o relógio do arrebatamento da igreja está dando a última volta no ponteiro. Daqui a pouco não terá mais tempo e as coisas vão ficar por aí e não vai dar mais tempo. Parábola das 10 virgens, Mateus 25. Tu tem que ter o azeite guardado, zelado, porque se tu sair para comprar, quando tu voltar, vai ser tarde demais. Vai ser tarde demais. Não vai dar mais tempo. Aí Satanás vai se levantar com o servo dele, o anticristo, e vai reinar sobre essa terra e vai começar o grande derramamento de sangue ao ponto de subir até o freio dos cavalos. Olha como é que vai estar a terra de tanto sangue. Olha como as coisas vão estar acontecendo. Então o Espírito Santo te diz isso hoje. Está satisfeito que a tua vida espiritual não está? Não, muda ela hoje. Se você não está, imagina Deus. Conheçamos, Oséias 6,3, e prossigamos em conhecer a Cristo. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então se eu me santifico hoje, se eu me conserto hoje, se eu amo em santidade hoje, comunhão hoje, amanhã Deus vai fazer maravilhas na minha vida, na minha casa, vai fazer maravilha onde eu for, aonde eu puser as mãos, Deus vai fazer prosperar. Quando? Hoje, agora. Esse é o tempo de Deus. É o tempo de já. Hoje conversei com uma senhora pela internet e ela disse para mim que Deus permitiu ela encontrar essa rádio e que ela ficou de 11 horas até 2 horas da manhã ouvindo a rádio e se alimentando da palavra de Deus. A palavra que não é nossa, é do Espírito Santo, porque sem Ele ninguém pode fazer nada. Eu estou aqui como um cano cortado e totalmente substituível. Mas o nosso Deus é insubstituível, é Senhor, é santo, e é Ele que faz chegar a palavra ungida na tua casa, na tua vida, na tua saúde, no teu espírito, na tua alma, na tua mente, e vai transformando todas as coisas nesse dia chamado já. É hoje que é uma mudança radical na tua vida. Faça hoje uma oração diante do Senhor e tome uma posição séria com Deus. Fala: Senhor, a partir de hoje vou praticar o que eu não estava praticando e vou deixar de praticar o que eu estava praticando e te desagradando. Eu quero andar em santidade contigo e tu verás a glória de Deus. Um dia para Deus é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. E que o Espírito Santo de Deus nos alimente, nos abençoe com essa palavra. A Ele seja toda a glória, porque sem Ele não tem jeito, nada podemos fazer. Louvado seja o nome do Senhor.